Tá? Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Ana Paula, da Sociedade Gaúcha de Homeopatia e da Escola Gaúcha de Homeopatia. Hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui muito especial com uma convidada nossa, a doutora Mônica Pegg. Temos aqui para comentar e debater junto conosco o doutor Marco Olensky e a presença ilustre do nosso presidente do CREMERS, doutor Eduardo Neubar Trindade. A doutora Mônica, nossa palestrante, nossa convidada, ela é médica homeopata e mestre em promoção em saúde e prevenção da violência pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é docente do curso de especialização em homeopatia do Instituto Mineiro de Homeopatia e coordenadora da residência médica em homeopatia do Hospital Público Regional de Betim, Minas Gerais. E também coordenadora da Comissão de Ética em Pesquisa em Humanos da Prefeitura Municipal de Betim, Minas Gerais. Para debater conosco, a gente tem o Dr. Marco Olensky, que é médico homeopata do Grupo Hospitalar Conceição e membro da Comissão de Saúde Pública da AMHB, Associação Médica Homeopática Brasileira. Também foi, por muito tempo, participante da Câmara Técnica do CREMERS. E temos aqui alguns convidados queridos, e, enfim, a presença ilustre do presidente do CREMERS, então, conosco, hoje à noite. Então, não sei se o presidente quer falar alguma palavrinha antes da Mônica começar a nos apresentar seu trabalho. Perfeito. Obrigado, Ana Paula, obrigado, colegas, o Marco Aurélio, que entrou em contato comigo, demais colegas médicos gaúchos, saudar e agradecer até a doutora Mônica participando, de certa forma, desse evento aqui no Rio Grande do Sul. Mas só para colocar, eu agradeço essa primeira oportunidade para, como atual presidente do CREMERS, estar conversando com vocês. Já coloco o conselho à disposição. Eu acho que o conselho somos de todos nós, os 38 mil médicos gaúchos, tem que se utilizar da estrutura do conselho, que nós defendemos a boa medicina, né? Sendo isso, nós temos que defender e até saudar iniciativas como essas de vocês, né? E agora até já convido tanto a ti, da doutora Ana Paula, doutor Marco Aurélio, quem tiver interesse, para uma reunião nossa, para ver como a gente pode ajudar a homeopatia como especialidade, como ganhar força, disseminar as informações aqui no CREMERS, para a sociedade gaúcha. Eu acho que isso vai beneficiar todos, né? Isso eu já, então, de antemão, colocar o conselho à disposição, né? O conselho precisa do apoio de vocês, precisa até das orientações e para vocês ajudarem nos guiarem. Olha, essas ações precisam ser tomadas, essas ações não precisam ser tomadas, pessoal. Então, já de antemão me colocar à disposição, acho que vamos marcar essa reunião daqui um tanto quanto em breve. E também saudar a iniciativa, né? Todo esse evento científico aqui, eu vi o currículo da doutora Mônica, uma pessoa diferenciada, então vamos colocar isso em prática. E os demais colegas que não são da direção da associação, da Sociedade de Homeopatia também. Cada um de nós, olha, eu faço questão, qualquer médico do Rio Grande do Sul que queira ser recebido pelo presidente do conselho, o conselho de portas abertas. Só ligar lá para o CREMERS, peçam para falar comigo. Sem dúvida alguma, estou à disposição de todos, pessoal. Então, muito obrigado para eu poder entrar nessa reunião e poder ter essa fala inicial. A gente que agradece, doutor Eduardo. A gente está realmente muito feliz com a participação do conselho aqui e vamos querer conversar com o conselho, sim, com certeza. Perfeito. Só não garanto que eu possa ficar até o final, porque eu tenho depois, fui convidado ontem, eu tenho depois uma outra reunião da Sociedade de Cirurgia Torácica também, logo na sequência. Fica à vontade, doutor Eduardo, fica à vontade. Tá bem, obrigada. Doutora Mônica, seja bem-vinda. Acho que Marco Aurélio quer colocar alguma questão? Sim, só uma observação. Eu fui da Câmara Técnica da Homeopatia no CREMERS nos últimos 2 anos, coordenador no último ano.
E eu gostaria de dar um testemunho que eu nunca tive um retorno tão atencioso e tão rápido como tive agora do doutor Eduardo, que respondeu imediatamente ao meu chamado. Então é importante dar esse testemunho. Obrigado, doutor Eduardo. Acho que esse é sinal de um novo tempo melhor para o nosso conselho. Muito obrigado. Eu que agradeço, pessoal. Mônica? Bom, eu gostaria de saber assim, qual é o sentido da questão em relação à residência médica, um pouquinho de como ela começou, como que ela trabalha, o que que é exatamente? Exatamente, Mônica. A gente quer um pouco da tua trajetória de docente, né, em curso de especialização na homeopatia, mas em especial na coordenação da residência médica, um pouco da história dessa construção, que para nós é muito valiosa. Bom, eu pertenço a uma equipe que é do Instituto Mineiro de Homeopatia. E nós, do Instituto, já planejávamos uma residência médica já há muitos anos. Nós, inclusive, tínhamos dentro do Instituto um modelo bem aquém do que é da realidade da residência, que nós chamávamos de SED, que era uma opção para o estudante, para o médico que se especializava em homeopatia, para seguir um pouco mais dentro da prática médico-homeopática na sua formação. Então, nós ficávamos, eu fiz esse curso, eu fiz 3 anos do curso de especialização, fiz prova de título, e depois eu fiz mais 3 anos desse estágio prático dentro da instituição, que já era uma sementinha da residência. E eu trabalho na prefeitura de Betim já há muitos anos, e num determinado momento tivemos a oportunidade de criar a residência médica. Lá já tínhamos 5 residências no hospital, as básicas, que é residência de anestesiologia, cirurgia geral, ginecologia obstetrícia, psiquiatria e cirurgia geral e cirurgia vascular. Então, nós entramos como 6ª residência médica, fomos ao Coreme na época, pedir a autorização, tem todo um protocolo, tem um segmento que o MEC exige para autorização para início de uma residência. A Coreme nos recebeu muito bem, né? A Coreme é composta pelos coordenadores destas residências e de imediato aprovou a residência, e aí enviamos toda a documentação para o MEC, e o MEC também, após a vistoria, reconheceu que o ambiente era apto à residência médica. Então, o MEC tem critérios que precisam ser atendidos. A residência, ela se dá a nível ambulatorial 50% da sua carga horária, então o residente ele faz 60 horas semanais. Dessas 60 horas, 30 horas são de ambulatório. Então, nós precisamos ter no ambulatório, dentro podendo ser na atenção primária ou secundária, esse tempo de atendimento para o residente. O hospital, incluindo enfermarias, pronto atendimento e mais os estágios, ele vai compor 40% da carga horária da residência, que também é uma carga horária bem alta, e 10% fica para a parte teórica. As aulas teóricas que são necessárias para a formação do residente. Essa não é pouco, não, porque como nós temos no total 5.760 horas, a carga horária teórica chega a quase 600 horas. Então, nós fizemos um convênio, a Prefeitura de Betim, com o Instituto Mineiro de Homeopatia, um convênio muito interessante, que não envolve questões financeiras, onde nós enviamos os residentes para a carga teórica deles na instituição, que já é uma instituição reconhecida, que já tem um curso, e recebemos os alunos da instituição para estágio na residência. Então,
isso para o Instituto também é muito bom, porque o aluno que tem o ambulatório lá pode fazer estágio no CTI, no pronto atendimento, no bloco obstétrico, nas enfermarias de neonatologia, né? No CTI, em todos os locais do hospital, em todos os locais onde nós estamos, ou seja, no hospital todo, todos os locais nós temos um pezinho lá, né? E isso, então, foi desse modo que nós iniciamos a residência e seguimos aí no início. O MEC, as exigências do MEC são, a priori, a enfermaria, as enfermarias adulto e infantil e o pronto atendimento, junto com o ambulatório. E aí, óbvio que nós fomos construindo esse espaço, porque quando nós chegamos, nós éramos estranhos, né, aos outros profissionais médicos, parecíamos até muito diferentes no modo de abordar o paciente, no modo de tratar, no medicamento, que é um glóbulozinho, né, dissolvido na água, o modo de administrar o medicamento, então tudo era muito diferente, mas logo nós fomos nos adaptando e eles também nos compreendendo, porque no CTI, por exemplo, nós mandamos dissolver um glóbulozinho numa quantidade de água e umedecer o lábio do paciente está entubado, o lábio do paciente com aquela solução. É assim que nós administramos o medicamento no CTI. Nas enfermarias vai depender da condição do paciente de tomar o glóbulo ou se vai ser líquido também. Então, aí já pode variar. No PA, geralmente é assim também, porque nós também atendemos na sala vermelha, os pacientes já estão em estado bem grave, entubados, né? Então, geralmente a administração é desse modo. Bloco obstétrico, nós usamos o método Plus, porque muitas vezes precisamos de dar outra dose dentro do desenvolvimento do trabalho de parto, e é o método o melhor método, digamos assim, para esse processo, né? É um processo agudo, saudável, que precisa de auxílio. Então, tem muita história do bloco. Recentemente tem uma muito interessante, inclusive, nós tivemos uma experiência diferente. Então, na formação, as residências médicas é o padrão ouro da formação do especialista em medicina, né? Pela carga horária, pela quantidade de prática, sem dúvida, ela é, a priori, o melhor modelo de formação. Mesmo assim, o MEC tem estado bem envolvido com a formação do residente. Ele tem dado cursos de educação médica para preceptores de residência. Eu acabei de terminar um curso muito difícil, pelo Hospital Oswaldo Cruz, de 360 horas, uma pós com TCC, muito sério o curso, e que nos dá uma condição muito melhor de conduzir e avaliar o residente, porque o residente ele precisa ser avaliado, é o que a gente chama de avaliação formativa, continuamente. E o que nós buscamos é que todos eles, ao final da residência, contenham aquele conteúdo, aquele conhecimento suficiente para serem excelentes profissionais. Né? Então, é muito importante. Desculpe só, pessoal, desculpe eu interromper, desculpe a delicadeza, só que eu vou ter que me retirar. Grande abraço. Obrigada. Boa noite. Então, a educação, a condição de conhecimento na residência, ela é contínua, e a avaliação é contínua, os feedbacks são diários, né? O residente está atendendo, você está do lado dele, você já dá o retorno, e você precisa acompanhar esse movimento de conhecimento dele no tempo que ele tem, que são os 2 anos. Então, existem vários modelos de avaliação e que precisam ser usados, e o MEC exige que eles sejam usados e para conduzir
cada residente a seu modo. E o mais interessante que eu achei nesse curso é o quanto a ideia se aproxima da homeopatia, porque eles agora colocam a individualização, a singularidade de cada residente. Então, se um residente tem um modelo mais teórico, ele precisa de mais conteúdo para ele ter a atitude de escolher um medicamento, ter a atitude de fazer uma prescrição, você precisa trabalhar com ele, fornecendo para ele essas bases para que ele possa se desenvolver. O outro residente que é mais ativista, que você já indica o medicamento, ele já faz a prescrição, nem sabe por que está escolhendo aquele medicamento, tem isso também, né? Olha isso, você dá uma arnica, ele já está dando arnica. Então, esse você já precisa puxar ele, olha, você precisa também de base, você não pode ser tão impetuoso, né? Então, você já recebe os residentes, você já classifica eles em qual padrão que ele se encaixa, vai observando no dia a dia para poder conduzi-lo da melhor forma. Então, cada pessoa tem um modo de ser, um modo de agir, e a gente precisa estar atento para que eles possam, juntos, com modos diferentes, atingirem o mesmo objetivo, que é a boa formação. Eu acho muito interessante, é uma questão que eu vou trazer para o Conselho de Entidades Formadoras, é nós usarmos estes instrumentos para avaliarmos os nossos alunos dentro das instituições formadoras, inclusive para seguir com eles individualmente. Isso é a homeopatia. Isso já é o modelo homeopático de reconhecer e conduzir cada caso ao seu modo, mesmo que a formação seja a mesma, né? Mas cada um aprende diferente. Andragogia é uma questão difícil, não é fácil, porque todo adulto que vai aprender algo novo, ele tem muito conteúdo. Então, ele precisa, né? E não é só o aprendizado, há muita troca. E às vezes a gente diz, e diz sempre, né? Nem às vezes, a gente aprende muito com o residente. A gente aprende muito com os nossos alunos. Cada coisa que a gente que aprende, nem imaginava que existia, né? Ou ele traz muitas coisas novas. O residente exige muito do preceptor e os alunos também. Trabalhar com educação é muito bom, no sentido de aprofundamento, aperfeiçoamento, conhecimento, né? Hoje não é mais o professor e o aluno, existem trocas, né? Não é igual uma criança que você vai ensinar a ler. Você já tem muito conteúdo, já o aluno ele vai trocar, ele vai estar atento a isso, né? É muito importante. Mônica, quantos residentes entram por ano no programa de residência de vocês? Nós começamos Quatro? com dois, nós começamos com dois, mas foi pouco, não dava, a demanda aumentou muito na cidade, e porque o atendimento é muito bom, então, com o aumento da demanda, nós conseguimos ampliar o número de vagas para 4, e ganhamos as bolsas também, porque são dois processos, né? A residência pública, em serviço público, é o seguinte: há um processo que vai para o MEC, que é o plano pedagógico, que tem que atender hoje a matriz de competência, que foi construída, publicada e já definida, né? Essa matriz de competência, nós nos reunimos com o Dr. Luiz Darcy para fazer a construção, dois representantes de cada residência médica do Brasil. Ela realmente foi construída por nós, dentro do que nós consideramos importante na formação, e o Dr. Luiz Darcy, que levou e discutiu essa matriz dentro do MEC, e ela foi aprovada sem nenhuma restrição, digamos assim, né? Foi imediatamente aprovada. Hoje nós temos que seguir a matriz, ela é muito mais complexa do que quando eu
que quando nós criamos a nossa residência, essa matriz, ela se expandiu, que é o que o residente... Ela definiu muita coisa. Quando nós abrimos a residência aqui, haviam poucas informações do que era necessário para a formação do residente. E com a matriz já vem bem delineado todos os aspectos, tudo que precisa desenvolver dentro da formação do residente. Isso ficou muito melhor para seguir, né? Para a gente ter como guia. É obrigatório, tem que fazer tudo que está lá, não tem opção, não. Né? É o mínimo necessário. Sim. Sobre o delineamento da residência, Mônica, eles fazem, tu falou 50% da carga horária no ambulatório e outros 40% da carga horária prática, então, nas espaços do hospital. Isso funciona como um rodízio? Eles ficam 3 meses em cada área? Como é que vocês dividem os residentes dentro disso? Olha, o MEC define que é campo contínuo, não pode ter rodízio. Então, o ambulatório é campo contínuo, do primeiro dia ao último, hospital é campo contínuo, do primeiro dia ao último. Dentro do hospital, a gente divide. Então, assim, o residente tem um mês que ele vai para o bloco obstétrico, tem um mês que ele está no PA, tem um mês que ele está nas enfermarias ou no CTI. Porque senão fica muito difícil trabalhar. Precisa de fazer essa divisão. Mas o hospital é campo contínuo. Não tem nenhum momento que ele não tem atividade no hospital nas 40 horas que ele executa, né? 40 horas, exatamente, porque são, 40%. São 60 horas, vai dar mais ou menos, vai dar 24 horas 24 semanais. Horas. Uhum. E quantos preceptores vocês são, Mônica? Os preceptores são tanto os médicos que trabalham na rede pública de Betim, quanto os professores da instituição formadora, porque o fato por exemplo, o professor da instituição, como é, por exemplo, a SGH, eles podem ser cadastrados no MEC como preceptores da residência médica. Então, necessariamente, eles não precisam ser do Conceição, digamos assim, né? Sim. Porque, pelo MEC, um preceptor pode ter, no máximo, 4 residentes ao mesmo tempo com ele. Eu, particularmente, acho muito. Quando eu estou atendendo e eles estão atendendo em 4, a demanda fica muito alta, fica, às vezes, quase inviável. Geralmente, nós trabalhamos com 2 para ter uma atenção melhor, uma resposta melhor, um feedback, porque a questão do residente é o feedback contínuo da prática dele. Sim. O tempo. E como é que foi a recepção das outras equipes médicas, a equipe dos homeopatas dentro do hospital geral? Como é que isso foi, Mônica? Como é que isso aconteceu? Olha, quando começou dentro do hospital, foi o doutor Ítalo, que o nosso primeiro preceptor hospitalar. Na época, eu estava no ambulatório e não podia sair, estava na unidade básica, e aí ele foi muito bem recebido na clínica médica, porque a gerente da clínica médica se tratava com homeopatia. Então, ai, que ótimo, né? Aí encheu de paciente e as evoluções boas, então ela já facilitava nesse sentido. Mas pelos médicos, eles perguntam, eles acham estranho, alguns acham que não vai fazer diferença, eles falam pouco, né? Nos respeitam como profissionais, alguns pedem mais interconsultas que outros, e nós vamos trabalhando, vamos conversando, né? Cada dia um pouquinho mais, e nós começamos primeiro nas enfermarias, que era o exigido, e a parte da urgência nós fazíamos nas UPAs, não fazíamos no hospital. E depois de 2 anos de residência, nós recebemos um residente que era intensivista.
na prática dele. E o doutor Rodrigo, que hoje é preceptor do hospital. E ele, nós andando no corredor, nós andávamos, né, no corredor do hospital, ele encontrou o colega intensivista também, que era coordenador do CTI do hospital. E aí, conversa vai, conversa vem, não, fazendo a residência, e nós estamos aqui, então ele falou, por que que vocês não medicam os pacientes do CTI? Ué, nós estamos querendo. Ele falou, ó, o CTI está aberto, podem medicar quem vocês quiserem. Então, foram oportunidades. Isso não tem como explicar. Isso acontece, né? A oportunidade, quando ela vem, nós temos que pegar. E aí, essa é a dica que eu dou. A oportunidade apareceu, use-a, né? Não perca esse momento, que foi o momento da residência, porque eu fui chamada à prefeitura para criar o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Eu tenho uma formação de bioética, e então eu sei, digamos assim, fazer isso. Então eu fui chamada, aceitei o trabalho, criei o comitê, e quando eu entreguei o comitê, o coordenador me perguntou ainda, eu nem sei se ele falou brincando, mas a gente apegou a oportunidade. Ele falou assim: Ué, mas eu estou tão feliz com esse comitê que você pode pedir o que você quiser. Né? E aí eu falei assim, ó, eu posso mesmo? Ele falou, pode. Eu falei, eu quero a residência médica. Ele falou, tá bom, faz o projeto, traz para nós. Eu falei, se já que pode, vamos aproveitar, né? Então, assim, o que eu digo é isso, aproveitamos todas as oportunidades. Então, Sim. quando o coordenador do CTI disse que a gente podia medicar todos os pacientes do CTI, desdobramos. Né? Desdobramos e vamos medicar todos, não vamos perder essa oportunidade. E a partir daí, hoje, estamos no CTI medicando todos os pacientes. Veio o Covid, né? Então foi criado um CTI à parte, e nós achávamos que nós estaríamos fora da oportunidade de medicar com homeopatia. E aí a diretora do hospital falou: não, vocês estão dentro, vocês estão no CTI, mesmo sendo, porque foi terceirizado na época, era um CTI de 100 leitos. Então, perguntamos à diretora do hospital como que seria, se nós estaríamos também incluídos. Ela disse, com certeza. Então, nós fizemos assim, como eram muitos leitos, muitos pacientes, nós pegamos o gene epidêmico, e logo que o paciente internava, ele já recebia o gene epidêmico, e depois, os que não evoluíam bem, nós avaliávamos individualmente. Mudamos o medicamento, seguimos o caso com outras substâncias, aí era individual. Mas todos recebiam o gene epidêmico ao internar no CTI. Aliás, a cidade toda, né? Porque foi distribuído o gene epidêmico para todos os habitantes da cidade e, pelo que me parece, mais de 300 mil pessoas tomaram o gene epidêmico. Estamos com 500 mil habitantes. Nossa, que legal. Que legal, parabéns. Muito trabalho. Eu lembro que eu designei um residente para o CTI, eu fazia rodízio de residente para o CTI de Covid, e quando ele chegava, né, chega de manhã, tem 50 casos para avaliar isoladamente, então era bem puxado, a gente trabalhou bastante nessa época. Foi bem apertado. Para o residente, mais ainda, e deixei um residente por conta, fazia o rodízio, mas por conta do CTI de Covid. Precisava de ter esse retorno contínuo e medicar nos momentos certos, né? Para não perder a oportunidade de fazer o que a homeopatia podia fazer por cada um lá. Não sei se, Marco, tu quer falar Sim. agora alguma coisa, E, mas antes da tua tá, fala, eu só quero dizer que está aqui conosco também a doutora Vera, presidente da Liga, e estava aqui conosco, eu não estou localizando agora, mas entrou aqui o doutor Luiz Benvegno, é isso? Não estou localizando ele agora. Do Luiz grupo Vivendo. é diretor do Grupo Hospitalar Conceição. Ele é gerente de atenção à saúde do
Agora ele entrou, eu não estou localizando ele aqui, mas a doutora Vera eu já estou vendo. Marco, fica à vontade. Luz bem-vindo. Posso fazer umas perguntas, Ana? Sim. Mônica, eu gostaria que você falasse um pouco, eu não lembro bem como que foi a entrada lá no CO, mas se eu não me engano, acho que vocês passaram um período de férias e tal, e o pessoal estava ávido pela volta de vocês, não é isso? Se não me falha a memória. Você Bloco podia... obstétrico. É. O bloco obstétrico foi um convite, porque, olha, Como é eu que vou eles falar com vocês, nós somos poucos e trabalho tem muito, então a gente vai assumindo devagarzinho os espaços, né? Diga, Marco, o que você ia terminar? não, e se não me falha a memória, me marcou muito. Eu não me lembro exatamente como foi a entrada da residência lá no centro obstétrico, mas me marcou muito a relação que eles desenvolveram com vocês de, eu acho que uma época que vocês tiveram que se ausentar lá, eles estavam ávidos pela volta de vocês, não era assim? Ou eu estou com a memória equivocada? Não, é isso mesmo. Então, Para o contar que um pouco. aconteceu? Nós temos a residência de ginecologia obstetrícia e o coordenador da residência, junto com a diretoria do hospital, fez o convite para nós medicarmos as parturientes. O número de partos cesáreos estava muito alto. Olha, tinha dia que estava 70%. É uma coisa, assim, muito esdrúxula mesmo, né? Muito alta. E nós começamos... é, várias foram as iniciativas, nós chegamos inclusive a desenvolver um primeiro protocolo, que é até uma questão difícil para a homeopatia, mas um protocolo para o uso de substâncias homeopáticas dentro do bloco obstétrico, necessariamente não prescritos por homeopata, mas sim por médicos residentes da ginecologia obstetrícia ou os próprios preceptores. E alguns residentes usaram e relataram os benefícios, mas acabou que nós tivemos que realmente entrar dentro do bloco junto com a residência para fazer essa prescrição mais, eu diria, singularizada. Porque existem os medicamentos clássicos, nós sabemos, né? Caulófilo, simicifuga, pulsatila, né? Que já tem uso e trabalhos publicados, porque para desenvolver o protocolo nós tivemos que fazer esse levantamento dentro da pesquisa, dentro das publicações, para indicar os medicamentos e desenvolver o protocolo. Então, já existe muita coisa publicada destes medicamentos, né? Todos nós sabemos que eles são usados com frequência. Mas o que nós desenvolvemos foi o uso individual e singular de substâncias, levando em conta o quadro da paciente, da parturiente, e o característico, aquele que era marcante naquele momento. E isso só o médico homeopata pode fazer, porque outro profissional, seja o ginecologista, preceptor, o residente, ele precisa do protocolo e aí ele vai usar, com certeza, os clássicos. Mas isso já seria muito bom. E a gente observou que eles, inclusive, usaram, uns usaram mais, outros menos, mas depois acabamos que nós mesmos é que estávamos lá já atendendo as parturientes. E com o falecimento do preceptor Antônio, nós tivemos um pouco de quebra nesse espaço, tivemos mais um pouco ausente do bloco obstétrico, demos ênfase ao CTI, PA e outras áreas, e quando nós voltamos, né, depois que com a chegada do Dr. Rodrigo, da doutora Ana Luísa, porque fomos ampliando a necessidade do médico homeopata dentro do hospital, tem muita demanda, então nós conseguimos mais vagas para mais médicos trabalharem a nível hospitalar, que é o interessante, é muito, muito interessante trabalhar dentro do hospital com homeopatia. E é uma coisa que precisa ser
construída, precisa mostrar a necessidade, os resultados, a gente pode contar caso aqui, mas para poder que o gestor compreenda essa presença nossa, o bem que isso pode trazer. E dentro do bloco obstétrico, o que aconteceu foi uma redução significativa do número de cesáreas, está publicado, isso foi para congresso, no dia da homeopatia. Legal. No dia da homeopatia tem menos cesáreas, né? E o incrível é porque, como nós somos médicos e gostamos, né? Nós somos para o bloco obstétrico para atender parturientes em trabalho de parto, mas não tem como nós estarmos do lado de uma paciente, às vezes tem os quadros clínicos da obstetrícia, ficam também dentro desse bloco, né? E aí nós começamos a atender a parte clínica. Então, o outro trabalho que foi para congresso, que tipo de afecções clínicas que as gestantes tinham e como que elas responderam ao tratamento homeopático associado, né? Como que foi diferente, as observações que nós fizemos, tá? Também já foi apresentado em congresso. A gente pode em tudo, né? Não tem nada que a gente não pode contribuir, não existe, né? Que bacana isso, Lá vocês dentro conseguiram reduzir, então, as cesáreas. diminuiu muito. Foi para 25%. Nossa, É interessante porque às vezes a gente chega de manhã, tem 6 parturientes em trabalho de parto. Nós medicamos as 6. Depois do almoço, os 6 já nasceram parto vaginal, né? Então, é um ou outro que às vezes complica com o mecônio, com o bradicardia, que tem indicação específica da cesárea e acaba evoluindo, né? Esses dias, recentemente, é o caso que eu queria contar para vocês. Nós chegamos para avaliar uma parturiente e ela dizia assim que pedia, né? Era um sentimento dela que a levantasse, né? Me levanta, por favor, eu quero levantar da cama. Ela não queria ficar ali. E ela tinha uma sensação muito peculiar, porque a nossa anamnese é bem curta, principalmente no PA, não tem como a gente trabalhar com a anamnese de 1 hora, né? Isso não existe. Nós precisamos reconhecer o sintoma peculiar para indicar um medicamento é o suficiente. E ela disse nesse movimento que a sensação dela é que ela estava quebrando no meio. Então, assim, os sintomas peculiares, eles gritam, né? E aí nós temos uma experimentação de rosmarinos, que é o alecrim, em que nós temos exatamente esse sintoma, da sensação de estar quebrando no meio e uma necessidade de levantar, me levanta, me deixa eu ficar de pé. E ela estava num trabalho de parto doloroso, com uma dificuldade de dilatação. Nós demos uma dose do rosmarinos, 30 minutos depois o bebê nasceu. fantástico, Então, né? ainda temos também a oportunidade de usar esses medicamentos da autoexperimentação, que é uma característica do grupo, do instituto. Nós sempre realizamos as autoexperimentações e temos essa oportunidade também de usar nestes momentos. Certa vez, só para vocês terem ideia, tinha uma gestante com por volta de 6 meses de gestação, toxêmica, esperando vaga no CTI que não tinha. Até já comentei esse caso com o Marco Aurélio. E ela estava sangrando muito e confusa, completamente sepsemiada por uma nefropatia, uma pielonefrite. E aguardando vaga no CTI, com risco de perder o bebê, e muito grave, muito grave. Então, quando nós nos aproximamos para conversar com ela estava tonta, sem conseguir responder corretamente, estava toxemiada. E a pergunta é: como você se sente? Aí eu perguntei para ela: como você se sente? Ela falou assim: olha, a cama está muito dura. Está muito dura a cama. Então eu falei: tá bom, é suficiente, sangrando, com toda essa história, demos uma arnica. Olha, daí meia hora,
ela estava sentada na cama, conversando normal. A vaga do CTI foi liberada, não precisava ir para o CTI. Ela melhorou muito rápido. Foi para a enfermaria, 2 dias depois ela teve alta. Ela não precisou de outra dose, foi só essa dose. Ela foi só melhorando. Então, essas evoluções assim são maravilhosas. A gente sabe que o divisor de águas foi o medicamento homeopático. Não dá para dizer que foi só ele, mas nós sabemos, né? Uhum. Então, não sei se caberia, mas a gente pode contar casos assim de coisas que Fica à nós vontade, vivenciamos Márcia. lá. Talvez seja interessante. Eu já contei outros casos, né, do obstétrico. Quando nós voltamos agora, eles falam: ai, que bom que vocês voltaram. Isso que o Marco está lembrando de eu ter falado em outra live. Quando nós chegamos lá, olha, nós ficamos um tempo ausentes aqui. Ai, que coisa boa que vocês voltaram e tal. Então, assim, a gente muito bem recebido, né? Então, é muito gratificante a gente ver um outro especialista gostar da nossa presença, né? De que nós estamos ali também com eles. Certa vez eu estava atendendo, estava no bloco obstétrico, tinha uma preceptora da residência, ela foi residente, depois ela virou preceptora. Ela estava com gestante e com um quadro emético gravíssimo, já tinha tomado tudo que podia imaginar. Eu olhei ela ali e falei assim: olha, mas você não quer tomar um medicamento homeopático? Ela falou: lógico que eu quero. Eu falei, e ela falou: mas eu já tomei de tudo, não tem como, né? Ela já estava com 6 meses de gestação, mas vomitando horrores, né? Uma hiperemese gravídica muito grave, que não respondia ao tratamento convencional. E quando nós medicamos ela com homeopatia, ela melhorou demais. E aí ela disse: poxa, como que eu me esqueci, né? Como que eu não lembrei que tem a homeopatia aqui para a gente poder usar? Mas ela ficou impressionada. Como é que pode um glóbulozinho tão pequenininho fazer tanto bem, sendo que ela já havia tomado de tudo, né? Então, assim, essas experiências são muito boas, onde a gente pode mostrar o nosso trabalho, o nosso resultado, e aí fazer esse movimento, né, da pessoa chamar e tá buscando, né, a homeopatia, né? Por isso que eu falo da oportunidade. Quando tem oportunidade, tem que pegar. Chamaram para o bloco obstétrico, nós não temos pernas para ir para lá, pelo menos um dia a gente tem. Então, vamos um dia e depois nós vamos analisar a diferença que isso fez. Então, se a gente pode ir pelo menos 1 hora, vai 1 hora, né? Se a gente pode ir 10 horas, vamos 10 horas. Então, é muita coisa, é muito ambiente, nós somos poucos, trabalhamos muito, mas temos que aproveitar essas aberturas. Quando elas aparecem, pode saber que é um momento. É isso que eu chamo, isso que eu... O Marco tem coisa para contar aí, né, Marco Aurélio? Das oportunidades. Depois podia contar para gente. Sim, assim, a gente teve esse momento aí desse ano que foi, pareceu estressor, né, para a nossa homeopatia, e no fim ele acabou sendo um ano mobilizador, né, com, com respeito a todas as diferenças, com a vitória da homeopatia, aí, né, no nosso nível nacional. E nesse sentido eu me aproximei mais da Mônica desde o último Congresso Brasileiro. Tem sido uma fonte de inspiração muito grande para mim, e de admiração também, e de referência. E a gente vai tentar, então, usar essa experiência mais do que bem sucedida lá em Betim para tentar puxar para o Conceição, e nesse sentido alguns contatos, quase que por acaso, né, mãe? Estão sendo promissores, né? Estão sendo muito É, promissores, mas isso ainda está na semente, né? Eu acho que é disso que você está falando, né, mãe?
acredito que seja. As oportunidades, né, que têm aparecido e que o que eu recomendo é aproveitar estes momentos, que são os momentos em que nós podemos nos inserir e mostrar o trabalho, mostrar os resultados. E quando essa coisa flui e que nós mostramos esse resultado, não tem erro. Aí vai só expandindo, né? A expansão é. Eu tenho outras perguntas para fazer para você, Mônica, aproveitando que eu não acho que são um pouquinho. Não, é E que o vídeo desativou, eu não sei o que aconteceu, Érico. Se o Érico para tá. mim. E assim, As- mas eu gostei um pouco da questão dos casos que eu acho muito interessantes. Então, para a gente talvez fechar isso, se teria algum caso assim, um de emergência lá de pronto atendimento e algum outro de ambulatório lá da residência que você escolheria para contar para a gente, assim, que valeria tem muito antes caso, por das outras exemplo. perguntas que eu quero fazer para você de outras coisas, assim. Existem coisas inusitadas, né? Um residente foi atender um caso na enfermaria e viu o leito ao lado um rapaz jovem murmurando um choro e se sentiu afetado. Ah, eu tenho que atender esse rapaz aqui também. Chegou para o preceptor e falou: vamos atender o leito do lado também, né? É uma coisa que eu acho que o homeopata sempre tem essa coisa. E essa história desse rapaz era um rapaz jovem que foi encontrado na rua sem identificação. Ele não sabe se ele. Provavelmente ele recebeu uma surra, digamos assim, um traumatismo craniano muito grave. Ele estava internado há 4 meses e ele não falava, ele não se. Ninguém sabia quem era mãe, pai, como é que achava a família para ele ir embora, digamos assim. E ele só chorava, ele não se comunicava. E o residente falou: não, nós vamos entrar nesse caso. Esse caso foi emblemático mesmo, e essas coisas acontecem assim. E aí, nós escolhemos um medicamento também de autoexperimentação, que é um medicamento que tem esse sofrimento da identificação, da não identificação de quem eu sou, né? Mas ele não tinha contato nenhum com o examinador, ele só chorava e falava resmungando assim. E nós demos a ele o Glicinimax, que é esse medicamento, e daí 24 horas ele falou. Ele falou quem ele era, o nome dele, o nome da mãe, o contato. Ele Parece milagre, né? Às vezes acontecem essas coisas e a gente nem sabe onde está o milagre. Mas assim, ele começou a esboçar e o pessoal, não, ele está falando. Falou, não, ele não fala, tem 4 meses. Ele não está falando nada, dizia o enfermeiro. E o vizinho falou, não, ele está falando sim, ele está falando o nome dele, ele está falando o nome da mãe dele, ele está falando aonde que ele é, o que aconteceu com ele. E aí achamos a mãezinha. Mãezinha veio e o acolheu, né? Ele teve melhoras significativas, não ficou normal, porque é um TCE grave, com repercussões, mas ele foi embora numa condição bem melhor do que a que ele estava ali já há 4 meses. Isso é um caso bem emblemático. E o residente, que nós não fomos chamados para o caso, mas nós somos livres para atender qualquer caso. Como hospital tem 325 leitos, nós não temos condições de atender 325 pessoas. Isso é impossível para uma residência e para esse número de preceptores, né? No CTI, por exemplo, a gente já teve um caso de um rapaz jovem que teve um acidente, um trauma grave, um acidente de carro-moto, e a moto, depois da batida, caiu no barranco, chegou gravíssimo, hemoglobina de 1,4. Bom, ele chegou inclusive a evoluir para amputação de um membro inferior e estava com vários ossos partidos em pedaços
e muito grave, um caso gravíssimo. E nós avaliamos o caso porque no CTI nós participamos da corrida de leito, avaliamos o caso e prescrevemos também um medicamento de autossuplementação. Não é só de autossuplementação não, tá? Mas esse caso é porque, como é de autossuplementação, a gente não esquece. Que é o cinamomo zeilânico, que é a canela, que nós experimentamos, e tem aparece na experimentação esses pedaços, esse despedaçado, o trauma e muitas outras coisas que ele tinha, e ele melhorou extraordinariamente. Ele teve alta hospitalar em 15 dias. Ele foi evoluindo, ele tomou 2 doses, ele tomou uma, melhorou, recaiu, nós demos outra, saiu para a enfermaria, e da enfermaria teve alta para casa. No PA, mesma coisa, né? No pronto atendimento. É livre para medicar, nós temos a sala vermelha, às vezes a gente vai à sala vermelha e medica vários pacientes ao mesmo tempo, eles são os mais graves, estão aguardando vaga no CTI, ou o pronto atendimento mesmo de enfermarias, que são muitas, né? Nós temos 4 ou 5 enfermarias grandes de pronto atendimento. O hospital tem uma demanda grande, ele fica próximo a uma BR, a uma estrada federal, então tem todo acidente que fica próximo dali, recebe lá no hospital. Não sei se vocês viram também um ônibus com torcedores de um time que teve um acidente na serra ali próxima a Betim, e o motorista foi levado para o hospital grave, muito grave. Ele segurou, ele jogou o ônibus no barranco e foi arrastando no barranco. Parece que ou ele ia cair no precipício. Então, me parece que morreram 8 ou 9 pessoas, salvaram o restante, e ele ficou muito grave. Ele chegou chocado, né? E nós tivemos a oportunidade também de acompanhá-lo e medicá-lo, e ele saiu muito bem, sem nenhum dano físico, saiu completamente são do hospital. Foi um caso que a gente acompanhou também. Mas aí nós começamos com Belis perenes, porque ele teve lesão 4 de fígado, teve que fazer esplenectomia, ele teve muita lesão interna, e a gente sabe que o Belis perenes é muito melhor do que a arnica nesses casos, né? Então, são medicamentos que a gente usa no primeiro momento, depois a gente vai individualizando e vai mudando o medicamento caso haja necessidade. É uma prática homeopática, igual a gente faz no consultório, não tem diferença. A diferença é que no agudo, o sintoma peculiar, idiosincrático, ele fica muito, muito claro, muito rápido. O paciente te fala, em 3 frases você já tem o medicamento, se ele estiver falando. Se ele não estiver falando, a gente usa o gênero. Então, se ele está todo quebrado, não está falando, é a arnica, com certeza. Se o trauma for mais interno, tiver muita lesão de órgão, a gente começa com Belis perenes. E aí tem todas essas. É assim, não é difícil, não, é fácil. Então, vamos falar um pouco de ambulatório, que eu acho que pode parecer que a gente é uma medicina de alta complexidade, né? E vou juntar 2 perguntas para você, né? Acho que a gente tem tanto a agregar no ambulatório nas doenças crônicas, na questão da interrupção dos ciclos de recorrência e agudização, na questão da diminuição do número de fármacos, além do número de recorrências, às vezes até desmedicalização total, né? Com benefícios para o paciente, com benefícios para o custo do sistema, ainda mais quando a gente trata do sistema público. Né? Realmente, a homeopatia é uma medicina que quebra com o ciclo vicioso do aumento de demanda do sistema de saúde, né? E a gente precisa ter claro, talvez, assim, Já existem essa trabalhos ideia para publicados. apresentá-la mais clara para os gestores, né? Então, assim, um pouco prolixo, assim, mas eu gostaria de fazer 2 perguntas para você. Uma, qual é a sua impressão
a nível dos atendimentos ambulatoriais, em termos da resolutividade, assim, né? Da questão da diferença que faz a homeopatia a partir do ponto em que os pacientes passam a fazer esse acompanhamento nessa especialidade. Essa é uma pergunta. E a outra pergunta, não é uma pergunta, é um pedido para você me contar sobre, para contar para a gente, para nós, a respeito da publicação de trabalhos lá por parte dos residentes e como é que isso está situado no contexto, no universo dos residentes das outras áreas do hospital. Tá? Ok? Bom, Marcos já tem um trabalho publicado de desmedicalização e redução de custos de tratamento de 131 pacientes atendidos pelos residentes. Esse trabalho ganhou até um prêmio já no Congresso, foi levado para o Congresso da Liga, o Congresso Internacional. A minha residente, minha filha também apresentou. E além desse também, a gente já tem outros trabalhos publicados, inclusive na Liga, que são congressos internacionais, e é impressionante o lucro que a rede pública teve com o atendimento dos residentes, não é do preceptor. São os pacientes que os residentes atenderam, o quanto eles deixaram de tomar medicamentos. Então, esse trabalho ele é de 2 anos de acompanhamento. A cada 6 meses, eles foram avaliados em retirada de substâncias, né? E também acrescentado o medicamento homeopático, que também tem custo, então é tudo bem calculado. E a quantidade de médicos que o gestor poderia ter contratado, a gente até fez essa pegadinha, né? Quantos médicos poderiam estar atendendo a mais, pelo que se reduziu de substância dos pacientes atendidos. São 131 casos, é um N até razoável, assim, é um bom N para dizer desse efeito. Tem um outro trabalho também muito bonito, já é um estudo mais aprofundado. Ele ganhou o prêmio da Associação dos Residentes de Minas Gerais. Ele ganhou um prêmio em dinheiro, inclusive, e divulgação. Foi um estudo que o residente fez, estudo é da residência, né? Um estudo que o residente fez comparando o tratamento de crianças asmáticas com o medicamento homeopático com crianças que estavam usando medicamentos ortodoxos, né? Os medicamentos alopáticos. E aí ele trabalha assim, a ideia, que foi muito inteligente do residente, foi avaliar o grau de estabilidade da criança em uso só de homeopatia e da criança em uso de alopatia, que é um questionário validado já internacionalmente, validado para o Brasil, que ele usou, e aplicou esse questionário. Foram 50 crianças em cada grupo, então tem um N de 100 pessoas, né, 100 crianças, e um questionário muito interessante, porque tanto o pai respondia quanto a criança. E a criancinha que era menor, porque nós só poderíamos ter acima de 4 anos, mas tinham criancinhas de 4 anos, tinha umas figurinhas assim, umas carinhas, né? E para ele responder, ele tinha que apontar as carinhas, né? Como que ele se sentia, como é que eram as noites para ele, se ele estava mais feliz, mais triste, se ele chorava. Era muito bonitinho a gente aplicar o questionário. Eu participava junto, né? Eu gostava de estar presente, não em todos os casos, porque não tem como, mas aí isso é validado, é reconhecido, e aí foram feitas análises estatísticas e a diferença, né? Porque tanto os da homeopatia estavam bem controlados quanto os da alopatia, mas da homeopatia o controle era assim muito, muito melhor. Eles estavam muito, muito, muito melhor, inclusive significativamente, estatisticamente, que é o P menor que 0,05,
que faz essa referência, que faz essa diferença e que diz, olha, realmente a homeopatia está melhor do que a alopatia. Os alopatas dizem que eles só não estão tão bem porque as pessoas não sabem usar a bombinha corretamente, por isso geram. Então, eles têm os motivos, não tem problema. Mas o que a gente queria mostrar é que a homeopatia podia também produzir esse bem-estar. Na verdade, a gente não queria comparar qualidade, a gente queria dizer: olha, a alopatia pode, a homeopatia também pode. Era só isso, não era dizer se era melhor ou pior, né? Era mostrar que ela também podia, só que ela pôde mais, né? E quando a gente foi olhar os vieses, poxa, será que nossas crianças têm asma mais simples, né? Quem sabe a asma não era tão grave. O que a gente descobriu? Que as piores crianças, porque elas foram todas classificadas antes, estavam no grupo da homeopatia. Os mais graves estavam conosco, então não tinha o risco de falar as crianças de asma leve que estavam na homeopatia, por isso que todo mundo ficou bem, né? Não, as crianças de asma grave estavam na homeopatia. As moderadas e leves estavam mais no outro grupo, né? E é interessante isso, porque as mães que nos procuram são dos meninos graves. Ah, tá internando sempre, doutora, sempre tá chiando, eu tô usando muito remédio. Então, é isso mesmo, confirmou que a gente não. Aquele simplesinho que chia de vez em quando, usa bombinha, mas não é contínuo, ele não procura homeopatia, ele está satisfeito, tá? De vez em quando ele tem uma crise, ele resolve. Os graves, que internam, que sempre estão ruim, que qualidade de vida não tem nenhuma, esses é que vêm para nós. Então, realmente confirmou que nós estávamos com esse tipo de paciente. E esse trabalho também, ele ganhou o prêmio de... Foram mais de 100 trabalhos apresentados para o prêmio e foram 10 eleitos. Dentre os 10, nós fomos um dos eleitos da Associação dos Médicos Residentes de Minas Gerais. Tivemos que apresentar ele para todos os residentes do estado, né? Tivemos um evento só para apresentar os trabalhos. Foi muito bonito essa oportunidade também que a gente teve de mostrar a homeopatia. E quando a gente mostra esse trabalho, certa vez eu tive uma conversa com o prefeito mostrando o trabalho, ele conhece um pouco de homeopatia, já se tratou com homeopatia, gosta de homeopatia, e ele afirmou para mim que essas crianças não estavam controladas, elas estavam curadas. Ele falou assim comigo. Eu falei, eu sei, né? Mas eu não posso dizer que o da alopata está controlado e o meu está curado. Mas, assim, a análise era para avaliar o controle, né, da asma em crianças numa faixa etária específica e com a classificação da asma em cada uma, né? Então, realmente, hoje, todas as matrizes de competências que foram criadas das especialidades, elas exigem o trabalho de conclusão de curso individual. Na nossa residência, até então era opcional, o MEC não exigia isso. E nós colocamos como obrigatório, né? Até o residente falava, as outras residências não têm isso, aqui tem. Não, aqui tem. Então, tem o trabalho. Então, isso estimula o residente a desenvolver algum trabalho, alguma pesquisa, né? E a maioria dos residentes das outras especialidades, eles optam pelo caso clínico. Então, eles têm casos raros, no SUS não falta. Então, eles publicam a cirurgia, eles não fazem trabalhos científicos, eles fazem relato de caso e geralmente trazem isso na conclusão de curso. E na nossa residência, a gente estimula, né, ao residente a fazer pesquisa, fazer entrevista, seja pesquisa qualitativa, quantitativa, mas que desenvolva alguma coisa que possa ter um valor agregado maior do que o caso clínico. O caso clínico é muito bom, nós temos que trabalhar isso agora na nova gestão da MHB, de vocês publicarem os casos que vocês têm, né? Da gente estar apoiando e auxiliando vocês a desenvolverem o modelo de publicação de casos. Nós temos que trabalhar um cinturão, é a minha visão. Nós temos que trabalhar um cinturão muito, muito forte de caso clínico,
publicar muito, muito, muito caso. Sob o ponto de vista científico, o caso clínico não tem muito valor. Mas dependendo da quantidade que você. Depende do modo como você analisa, né? Tá, pode falar aí, então. Mas você começa assim, você começa com o caso, né? Eu lembro que na época da questão da asma, a gente já vinha, a primeira residência nós fizemos relato de série de casos de crianças asmáticas tratadas com homeopatia, 24 casos. Depois, eu ainda até um congresso, que isso foi para o congresso, o residente sempre apresenta, o Biratã falou comigo, ó, começa assim mesmo, relato de caso, relato de série de caso, depois você vai começar a fazer pesquisa comparativa, depois você vai fazer o duplo cego, vai andando, é um caminho da pesquisa. E aí, realmente nós caminhamos, né? Nós chegamos já na análise científica comprobatória da eficácia da homeopatia mesmo, nesses casos, nessas crianças aí. Parece que, se me corrija se eu estiver errado, que são os residentes da homeopatia lá em Betim, de todas as especialidades, são os que mais publicam, é isso? Confere? Porque eles fazem essas pesquisas, o que os outros não fazem, né? Os outros usam, eventualmente, um caso que é mais raro para publicar. É. Eles publicam muito pouco, outras residências, muito, muito pouco. Nosso querido professor Dantas, Flávio Dantas, recentemente, nos presenteando com a última live lá da União, né? Sim, mas é diferente, Marco. Ele nos falou que uma boa apresentação de caso metodologicamente bem feito tem mais valia do que o estudo duplo cego randomizado, né? É porque o relato de caso que ele está dizendo é duplo cego. Oi? É porque o segmento do caso que ele está colocando tem duplo cego e é placebo controlado. Só que case, relato de caso é um case. Só que é um case que você vai trabalhar tanto o cego quanto o duplo cego e o placebo. É um modelo reconhecido pela ciência, né, como sendo de alta referência, alto valor, né, científico, mas ele é muito difícil de ser executado. Não é o relato de caso simples. O relato de caso simples, como a gente costuma fazer, ele não tem esse valor agregado. Esse outro relato, ele vai usar placebo, ele vai usar duplo cego num segmento durante um grande período para poder confirmar ou negar o efeito daquela substância. É um caso diferente, até no modo de conduzir. Mas existe isso sim, o relato de caso que tem um valor científico muito forte. Assim como Desculpe intervir, Mônica, isso que eles estão chamando de N de 1, não é? N1 N é de o 1. próprio. Ô, Érico, bem lembrado. Você sabe que eu estou querendo lembrar esse termo. É o N1, Mônica, nos fala um pouquinho, não sei, Ana, você quer perguntar alguma coisa? Nós estamos já com 1 hora e 10 minutos, mais ou menos, né, de live. A gente tem vários colegas muito queridos que estão aqui. Não sei se alguém quer perguntar para a Mônica, dar algum depoimento, aproveitar os últimos minutinhos da Mônica conosco, né? E a Mônica fazer um encerramento. Nossa, está todo mundo adorando teus casos, Mônica. Está todo mundo encantado aqui, de verdade. O interessante é que nós temos a oportunidade de usar os medicamentos que nós experimentamos, né? Vocês sabem que o Instituto é um espaço, na verdade, o nosso trabalho principal do Instituto é a experimentação patogenésica, que já tem mais de 30 anos, né? O Érico já conhece, já conversamos muito sobre isso. Mônica, E já posso experimentamos mais de 200 medicamentos e já reexperimentamos mais de 400. Então, são muitas substâncias. Oi, diga. interromper você um pouco? Eu tenho medo que você vai falar de autossuficiência. Já terminei. Então, e aí Já terminei, já falei. vai longe, né?
Se deixar falando, né? Já sem microfone. Marcos, você está sem microfone. Experimentação, você vai falar a noite toda. Conta para nós um pouquinho, que eu acho que isso é legal a gente saber, o projeto que você está trabalhando em relação a conciliar as formações, as especializações, não só em residência, mas as entidades formadoras, com assistência no SUS, que foi uma ideia que nasceu no GT de Educação e que teve intersecção com o GT de Saúde Pública. Eu acho que isso é bem bacana de a gente conversar um pouquinho brevemente, assim, né? O Tá bem? Érico também tá sabendo, né? Foi no GT de Saúde Pública, né? Nós estávamos desenvolvendo ideias para a chapa e, e aí Mônica Oliveira e outras pessoas, né? Todo mundo discutindo. Nós estamos, Érico, tô escrevendo o projeto, mas a ideia é o seguinte: se nós conseguirmos ampliar o nosso atendimento no SUS, nós vamos crescer muito enquanto especialidade, enquanto reconhecimento. A ideia é levar as instituições formadoras para dentro do SUS, esse ambulatório que nós executamos dentro da instituição, executar dentro de uma UBS. Né? E aí nós vamos unir o ensino à produção de casos, e com certeza, onde tem ensino e tem produção, tem pesquisa. Por que isso? Isso acontece com o Instituto, né? Então, a gente já tem um convênio do Instituto com a Secretaria Municipal de Saúde de Betim, aí vinculado à residência médica, mas a ideia é nós desenvolvermos esses convênios junto com as prefeituras, né? Aí no caso do Marco, o Estado, para ampliarmos tanto a produção de homeopatia dentro do SUS, quanto a possibilidade mesmo da pesquisa, porque estando dentro de uma UBS, nós temos toda a possibilidade de desenvolver pesquisa no SUS. E eu vou dizer, as pesquisas que são realizadas no SUS, elas têm valor diferente das pesquisas que são privadas. Elas têm um valor, um referencial dentro da ciência muito diferenciado, assim como as residências. As residências médicas que são no SUS também têm um valor diferenciado em relação às privadas, né? Então, é essa a ideia de estar ensino, produção e pesquisa unidos, né, junto com as instituições formadoras e produzindo e mostrando, né, o que a homeopatia é capaz de realizar e a pesquisa, que é o que a gente precisa desenvolver, precisa caminhar mais. Nós estamos aquém e muito aquém do que seria o bom, né, o bom para nós. É isso? Acho que respondi. Marco? Não, é isso. Eu acho que, além de fortalecer a nossa especialidade, abrir mais um campo de pesquisa mais reconhecido, né? E não só na OBS, como lá no Conceição, por exemplo, nível secundário e terciário também, né? Que eu acho interessante também a gente atuar em todos os níveis. Também a gente, que é uma pauta aí do pessoal também, sou membro da Comissão de Saúde Pública, de ampliar o acesso aos usuários do SUS à nossa especialidade. Então, também é uma forma que a gente une educação, ensino, aprimoramento, especialização e assistência aos usuários do SUS que têm uma necessidade de mais acesso, né? E é uma pauta da nossa comissão ampliar esses acessos, pautas de diversas formas, essa abaixo-assinado, etc. Mas essa promissora união de ensino e assistência
Bem bacana. Aquele tipo de coisa que é bom para todo mundo, né? Me parece. Alguém mais quer fazer algum comentário, alguma pergunta para a Mônica? Aproveitando os últimos minutinhos da Mônica, o Érico, alguém, a Lu está falando? Gostaria de saber brevemente, brevemente, tá? O assunto que o Marco cortou, tá vendo? A gente dá liberdade, o pessoal já aproveita. Sim. O pessoal está pedindo Mas as sobre. experimentações do Instituto Mineiro. Então, Isso aí nós começamos. ela fala 2 horas sobre autoexperimentação. Não pergunte, por favor, isso. Você é Eu conheço. sintética, Érico. Tá vendo? Outra amigo antigo é assim, começa a falar as verdades logo Ah, de cara, tá eu vendo? conheço a Já Mônica há conhece a muitos gente há anos. 30 anos, né, Érico? Isso aí. Das reuniões do conselho, hein? 30 anos É, atrás. isso aí. O Érico ia para a reunião do conselho com chimarrão. Aí tinha que sentar do lado dele, gente. Tinha que tomar o chimarrão, não tinha jeito. Ela é uma gaúcha deserdada. Ela abandonou o Rio Grande do Sul, trocou o Rio Grande do Sul por Minas. Aí nunca perdeu o gosto pelo chimarrão. E ela era Perdi, casada com um não. cara, Ô, coisa boa, viu? ela era companheira do cara genial, que era o Toninho, chamado Toninho, mas Antônio Carlos Toninho. era um sujeito com uma capacidade, uma inteligência astronômica, assim, tinha uma quantidade de informação. A gente podia conversar com o Toninho uma noite inteira sentado, conversando, e ele desenvolvendo, e ele pensando, e ele fazendo. Era um gênio, né? Eu considerava o Toninho um gênio. E Obrigada. o Toninho foi que criou o Instituto, né? Quem mais estava? Sim. O Gilson também, né? O Gilberto, não sei se estava Gilson, junto no Antônio começo. Carlos, Moacir e Aloísio. O Gilberto não estava no conselho na época Não, também. nessa época não. Ele chegou depois e depois ele foi para Brasília, né? Não, depois eles encontraram outro cara maluco chamado Melo, também já falecido. O Melo Carlos buscava, Melo. Carlos Melo buscava da Europa os medicamentos mais estranhos possíveis. O Scholten estava pensando no medicamento, o Carlos Melo já tinha e já trazia E e ele nós já já tínhamos experimentava. experimentado. Meu Deus, esses caras são malucos. Não, O mas Carlos é que trouxe muitos dos medicamentos da tabela periódica. Nós experimentamos toda a tabela periódica. O Carlos trouxe da Holanda, né? Muitos medicamentos de um laboratório muito bom. Carlos Melo, grande amigo, muita saudade. E, então, nós iniciamos as experimentações patogenésicas em 87. E, e a ideia foi seguir os passos do Hahnemann, conhecer esse trabalho, como é que os sintomas surgiam, como que eles apareciam, desapareciam, como que eram as modalidades. E o grupo foi se aperfeiçoando nesse período, né? Então, no início, nós experimentávamos potências diferentes, várias potências, até chegarmos à conclusão que o Hahnemann chegou, que a 30 centesimal era suficiente. Acho que o Érico já começou a dar 30, nem experimentou outros. Não precisava, confia no Hahnemann. E depois nós caminhamos para dose única da experimentação, com a 30CH, mas no início nós até, na 30ª, até usávamos doses repetidas, seguimos a orientação até chegarmos num momento de dose única e vivenciamos vários fenômenos também observados por outros grupos de experimentação, não somos só nós, e diante dos fenômenos que nós investigamos, fenômenos que o Hahnemann não chega a descrever, mas nós tivemos um fenômeno muito interessante, que o colega saiu de férias e quando ele voltou, naquele mês ele não fez a experimentação do medicamento que o grupo estava experimentando, e quando ele voltou, ele disse, eu tive esses sintomas que vocês tiveram. Então, nós começamos a observar esse contágio, que se dava mesmo sem o contato com a substância daquele grupo que estava coeso, aquela pessoa que pertencia àquele grupo e que, então, vamos observar quantos vão sair de férias agora, né? Vamos ver como é que vai ser. Nem sabiam o nome do remédio, nem sabiam nada, e quando eles voltavam, olha, eu tive esses sintomas tudo aí de vocês, né? Nós tínhamos uma experimentadora que ela contou a história de que
ela tinha o sintoma e a prima dela que estava nos Estados Unidos ligava para ela e falou: eu estou sentindo uma coisa estranha aqui, isso. Era o sintoma que ela tinha. Não sei explicar. A questão é, explica, não explica. Existe, ele é real e ele se repete. E quando nós começamos a perceber de que pessoas do grupo, participantes do grupo, não precisavam de tomar o medicamento, né, desde que alguém do grupo tivesse tomado e disponibilizar sintomas, nós começamos a investigar isso. Então, nós começamos a deixar metade provava, metade não, e os sintomas surgiam nos dois grupos. Dois tomavam, o resto não tomava, todo mundo tinha sintoma. Então, nós desenvolvemos aí esse que a gente chama de disponibilização passiva. Toma o medicamento quem quer, sempre tem quem toma, não existe ausência do medicamento, nem do uso do medicamento. Então, quem quer tomar o medicamento naquele mês, toma, e quem não quer, não toma. E disponibiliza, que a gente chama de disponibilização passiva, para a prova. E depois nós reunimos e estudamos o medicamento em conjunto, e aí observamos os sintomas semelhantes e os idiosincrásicos, característicos, né? E isso foi descrito, e é uma coisa mais interessante ainda, é que os próximos afins dão sintomas também. Eu diria que eu sou a mais São Tomé do grupo. Sempre que alguém chega com uma coisa nova, eu falo, calma, isso pode ser o acaso, vamos observar o fenômeno, essa coisa não existe. Então, é muito curioso, porque quando, minha mãe deu sintoma, meu marido deu sintoma, meu vizinho fala, esse povo tá ficando doido, isso não pode ser normal. Então, eu falava, eu não acredito, né? Até a minha filha, que hoje é médica homeopata, tinha por volta de 10, 11 anos, apresentar um sintoma muito característico enquanto ela estava conversando comigo num café. E depois o colega, eu vi aquele sintoma, achei que era alguma coisa dela, individual, que ia passar, e passou. Ela teve o sintoma e ele desapareceu. E no dia do estudo, tinha um colega que descreveu o sintoma exatamente igual o que ela tinha. E aí eu comecei a acreditar realmente que o próximo afim pode dar sintoma patogenésico também. E o Sankara publicou, isso foi em 2002, esse evento comigo, e em 2004 eu vi uma publicação do Sankara dizendo que eles experimentavam e que os próximos afins têm sintomas também do medicamento. Então, não foi só o nosso grupo, como outros Isso grupos. as experimentações que a gente fez aqui já tinha observado isso também, tinha sido alertado por ti, e aí a gente começou a observar que, na última agora, uma experimentadora, era experimentadora, ela e o marido tiveram exatamente o mesmo sonho. Alguma coisa passou aí, o que foi? A gente chama de contágio, porque é Exatamente isso. dinâmico, né? Contágio. Assim, existem teorias, né? O Hahnemann chamava isso de conjectura. Conjecturas, o que está acontecendo? Eu diria assim, cada um de nós lá do grupo entende de uma forma, ou muito semelhante. Eu entendo assim, quando eu experimento um medicamento, ele vai fazer de tudo para se mostrar do que ele é capaz de curar. Se eu não puder disponibilizar aquele sintoma, o próximo afim vai disponibilizar para eu ver. Então, eu vi o sintoma da minha filha, que inclusive usei na clínica, porque era um sintoma, né, muito marcante. Tinha um colega que tinha, e eu tive um caso clínico com aquele sintoma, uma paralisia facial com secreção com cialorreia, e que a pessoa precisava de ficar engolindo aquilo o tempo todo. E a paralisia facial com o medicamento, foi estrôncio metálico, esse é o medicamento, desapareceu em 24 horas. Confirmou ainda, né, que é sintoma mesmo do estrôncio metálico. Então, assim, não tem dúvida mais de que isso acontece, e eu percebo que, assim, não só os próximos afins, mas as circunstâncias. Às vezes eu estou experimentando medicamento e acontece um acidente de carro, ou eu passo por alguém que foi atropelado. Aquela circunstância ali, ela pode também estar envolvida com a prova, né? Não é sempre, óbvio, mas a gente intui que tem alguma coisa ali que está relacionado com a experimentação, e a gente inclui isso, que é a circunstância dentro da experimentação, e vai discutir
com os colegas no dia. Tem que ver se tem ressonância, né? Na verdade, nada é sintoma a priori. Ele passa a ser sintoma patogenésico quando é comprovado na clínica. Que a priori não é, né? Pode ser só uma alusão ou você achar que aquilo que você sentiu é um sintoma do medicamento e não ser. E essa Então, a necessidade de reconhecimento e de prescrição e de confirmação do sintoma na clínica é muito importante, senão você não fecha o ciclo. Você fica no meio do caminho. Você fica apresentando patogenesia sem mostrar a confirmação clínica, não fecha o ciclo. Você não tem não apreende isso por completo. Você fica com a metade. Essa é a minha visão. Eu tinha tido várias tentativas de tratamento com outros colegas de outras áreas, não, não era isso? Como? Essa Ah, parte facial passou por várias tentativas de tratamento com outros colegas de outras áreas, não foi? Isso contou, com neuro, etc., né? A sim. facial. É. Posso colocar uma pimenta nesse assunto aí? Vixe, pode. Olha só. Gente, são 9h30, eu estou com fome. Não, então deixa. Ai, ai. Marco fala, daí a Mônica encerra, pode ser? Não sei se pode ser, pessoal, se mais alguém quer colocar alguma coisa, senão o Marco fala e a Mônica encerra, a gente se despede da A Mônica. pimenta, coloca a pimenta. Eu fico pensando que a gente já tem tanta dificuldade de dialogar com os nossos pares não homeopatas, né? Para que eles possam entender melhor o nosso método e também a gente está desenvolvendo cada vez melhor a capacidade de demonstrar, né, a nossa efetividade, seja no nível da pesquisa básica, seja no nível da pesquisa clínica. Sim. Quando a gente entra nesse tipo de abordagem, que para nós faz sentido, né, porque a gente está vivendo esse meio, a estranheza passa a ser muito maior, vocês não acham? O que vocês acham disso? Sim. Essa é a primeira. Pensa bem, sim, a gente evita até ficar colocando muito essas questões para as pessoas que têm mais dificuldade de compreender. Aqui eu estou falando que nós estamos entre homeopatas, o Érico até confirmou dos próximos afins lá. Agora ele vai sair de férias, vai dar sintoma também, ele vai ver. E aí a gente sabe disso e tem mais facilidade, até entre nós, né? Muitas vezes é difícil, mas dentro de outra comunidade é melhor a gente evitar por enquanto, esperar mais um pouco, né? Porque senão fica muito esdrúxulo, o outro tem muita dificuldade, a gente tem que entender a dificuldade dele. A gente tem que amar, né? Amar o próximo e entender que é ele que é difícil demais, né? Para ele que é tão materializado, tão. Então, evitar. A gente evita. Não fica falando isso para todo mundo, não. Estou contando aqui porque eu tô entre amigos aí, estou entre homeopatas, né? E aí, isso é um fenômeno, não tem como negar, e ele foi confirmado várias vezes, né? E por outros grupos, isso que eu acho importante também. Muito bem. É só para avisar para todo mundo que essa live está sendo gravada e eu vou disponibilizar para quem quiser, vou botar nos nossos grupos de SGH, vai ser colocado o link para acessar ela pelo YouTube. Quem quer Érico, encerrar? faz o encerramento, então, Érico, encerra para a gente. Porque vocês é que fizeram a live, eu não tenho que encerrar nada. Eu também Claro. voto pro Érico encerrar. É porque Bom, você é o presidente. pois é. Exatamente. Eles adoram me achar coisa para eu fazer, viu, Mônica? Eu assim vou mesmo. falar. Tu Quem tem é? toda essa facilidade de fazer esse trabalho em UTI, em ambulatório, todos esses casos assim sérios. Ficou muda, Mônica. Travou a internet. O sinal. A internet está ruim, Mônica. Eu Travou. sei que tá. Eu estou todo o tempo cuidando dela
Estão ouvindo? Sim. Agora sim. Eu acho que nós aqui devemos nos aproximar. Este ano passado, nós tivemos uma turma de alunas que trabalhavam em emergência e ligavam para nós, tem tal sintoma e agora, né? Socorro, às 8 horas da manhã. Então, os nossos colegas não homeopatas, eles não acreditam e não deixam a gente usar. Não deixam. Tem gente que proíbe, pede tu receitar. Eu nunca tive. Cada vez que eu precisei ir numa UTI, eu receitei e o paciente tomou e melhorou. Mas tem outros que não deixam. Então, a ideia que a gente está tendo, e que eu acho que é certo, é pegar no curso de medicina, ter assim, ó, um mini curso com coisas sobre homeopatia. O que é, porque eles não têm ideia, sabe? Nem o que é. Então, se ele se formar médico, sabendo o que é homeopatia e tendo a mínima curiosidade, vai melhorar muito o número de homeopatas no Rio Grande do Sul e dentro de qualquer serviço. Isso é que falta para nós aqui. Certo? Tu está com toda a liberdade, estava muito boa a tua palestra. Nós ainda temos que chegar lá. Digo boa noite. Bom, Boa só noite. para agradecer a Mônica, ela queria falar só meia hora, vocês viram que ela falou 1h30 e não cansou, não, não tomou nem um gole d'água. Mas agradecer a Mônica muito, eu acho que foi uma coisa extrema, uma ideia maravilhosa que o Marco e a Ana tiveram. Né? Então, eu quero agradecer vocês acho que foi uma noite brilhante, assim, que só nos deu estímulos para trabalhar mais, para crescer mais e para fazer mais coisas. Muito obrigado, Mônica. Eu que agradeço, Érico. Agradeço todos vocês. Desculpa não ter feito o agradecimento no início, acho que eu estava nervosa. Mas, então, essa oportunidade, e a gente está aberto para colocar as questões, auxiliar no que for preciso, para construir os protocolos, os projetos que a gente precisa desenvolver, né? O Marco está aí com a ideia da residência também, mas não talvez a curto prazo, mas né, dentro de um movimento que já está acontecendo, para a gente também chegar na residência, que é super bacana. E a gente tem que ter mais residências. A gente sabe, por exemplo, a acupuntura está com 9 residências no Brasil, nós estamos com 3, né? Mesmo com a da Mônica Rufino, de Mato Grosso tá paralisada, ela não abriu vagas esse ano, a do Espírito Santo fechou. Então, Do Rio, do Rio, nós estamos com o do Rio, do Freitas, a nossa, e agora a nova da Mônica Rufino, lá em Alagoas, né? Mas nós temos a de Campo Grande, que não ofertou vagas esse ano, por questões internas, problemas internos graves, e a do Espírito Santo fechou, encerrou, pelo fato de não ter tido candidato no período de 2 anos. Né? E a residência lá de acupuntura, ela voa, até teve ampliação de vagas, então, assim, tem tido busca pela acupuntura e não tanto pela homeopatia, mas o fruto disso é a falta de informação do aluno de medicina. Até para os cursos de formação de especialistas, a questão de estar dentro da universidade é muito importante. Agora, veja bem, quando a gente leva o ambulatório da formação médica para dentro de uma unidade básica, a gente tem lá aluno de medicina, tem profissional, a gente tem várias outras oportunidades. Por exemplo, a minha filha, que é preceptora da residência, atende numa unidade básica. Tem aluno de medicina que acompanha ela. Vai fazer o internato e pede o preceptor que, ao invés de acompanhar a clínica médica, acompanhar a homeopatia, o preceptor libera. Ela atende cheio de aluno de medicina. E ela nem é da universidade. Né? Então, assim, são essas oportunidades que a gente não pode perder. Por isso, esse projeto de levar a instituição formadora para dentro do SUS.
Prepara, viu, Érico? Tá bem, guria. Ah, Tudo bem. Tchau, gente. Boa noite para Obrigada, todos. amor. Muito obrigado. boa noite. Boa Tchau. noite. Deixa eu abrir aqui a galeria. Vocês estavam vendo a galeria? Não, estavam vendo só a Mônica, não? Vou encerrar aqui agora. Tchau, boa noite. Até a próxima. Tchau, boa noite.